tem muita gente por aí que não acredita que vai passar pela grande tribulação. Acreditam que vão ser arrebatados antes de começar a grande tribulação. A igreja vai ser guardada no céu e quem vai passar a grande tribulação é o povo de Israel, junto com os outros que não foram arrebatados. E para afirmar esta crença, usam alguns versos bíblicos. Um dos principais eu quero ler aqui, que é Apocalipse 3, no verso 10, que diz assim: visto que guardou a minha palavra de exortação, a perseverança, eu também o guardarei da hora da provação, que está para vir sobre todo o mundo, para pôr à prova os que habitam na terra. E olha só que a provação que está para vir sobre a terra, para provar todos que habitam na terra, aí entendemos que é a grande tribulação. E no verso está prometendo que seremos guardados do tempo da grande tribulação. O guardarei da hora da provação. Então será que está prometendo que seremos arrebatados para não passar a grande tribulação? Vamos ler também outro versículo que está em Daniel, capítulo 12, no verso 1, e diz assim: naquela ocasião, Miguel, o grande príncipe que protege o seu povo, se levantará. Haverá um tempo de angústia tal, como nunca houve desde o início das nações até então. Normalmente a grande tribulação é caracterizada por um tempo de tribulação como nunca houve e nem jamais haverá, um tempo terrível, sem igual, sem comparação. E é assim que está sendo descrito. Haverá um tempo de angústia tal como nunca houve desde o início das nações até então. Mas naquela ocasião, o seu povo, e aqui é o povo de Daniel, é o povo de Israel, todo aquele cujo nome está escrito no livro será liberto. Opa, peraí, então tem libertação também para o povo de Israel? Olha aí, o povo de Israel vai passar pela grande tribulação ou não vai? Porque esse versículo deixa claro: mas naquela ocasião o seu povo, que é o povo de Daniel, que é o povo de Israel, será liberto. E aí, quem é que vai passar a grande tribulação? Só que tem mais detalhe nesse verso aqui. Fala assim, ó: todo aquele cujo nome está escrito no livro. E entendemos aqui que é o livro da vida. Então todo aquele que é o povo de Israel, que tem o nome escrito no livro da vida, será liberto. Como todo aquele que não é de Israel, mas crê no Senhor, o nosso Deus, e tem escrito o nome no livro da vida, também será liberto. Então a Bíblia nos promete que seremos guardados no tempo da provação. A Bíblia nos promete que seremos libertos deste tempo de tribulação que haverá. Mas liberto e guardado não quer dizer que seremos retirados da terra. Não quer dizer que seremos arrebatados para não passar este momento. Não é isso que quer dizer. Para fazer uma exegese desse texto, a compreensão desses versículos, poderíamos pegar uma tradução em grego e hebraico, estudar cada letrinha, cada palavrinha, mas existe uma forma de exegese, de compreensão do texto, muito mais simples, que é o quê? Entender o contexto, comparar com outras profecias, comparar com a história bíblica de Deus em relação à humanidade. Por exemplo, existiu um momento que a terra foi completamente destruída, que é o tempo do dilúvio. E como que isso aconteceu? Teve alguma família que foi liberta? Sim, a família de Noé foi liberta, foi salva, foi guardada. E como aconteceu isso? Deus arrebatou a família de Noé, daí aconteceu o dilúvio na terra? Depois ele devolveu a família de Noé na terra? Não, não foi assim. Como é que foi? Todo mundo conhece a história, né? Deus avisou Noé, deu um projeto de uma arca, uma barca gigante para Noé construir. Imagina naquele tempo, sem recursos, sem processo industrial, sem muita mão de obra, Noé construiu uma barca gigante, uma grande arca para colocar todos os animais, mantimento, para colocar a sua família, para ser liberto do dilúvio que haveria na terra. E foi assim, Noé fez então a arca, choveu 40 dias, a terra ficou toda inundada, as pessoas más, pecaminosas, morreram todas, e quem ficou guardado, quem ficou liberto? A família de Noé e os animais na arca.
Eles foram retirados da terra? Não. Noé e sua família foram guardados de morrer no dilúvio, navegando nas águas do dilúvio. Isso é ser guardado, é ser liberto. Não foram retirados da terra. Na terra, viram a destruição acontecer, mas ficaram vivos, permaneceram vivos, a salvos, libertos, guardados na terra, nas águas do dilúvio. Outro exemplo é quando o povo de Israel estava no Egito, e eles estavam sendo escravizados no Egito, e então surgiu Moisés, o libertador de Israel. Só que o faraó não queria deixar o povo de Israel sair, então vieram as 10 pragas no Egito. 10 pragas para atacar os egípcios. Mas o povo de Israel morava no Egito. Mas Deus enviou as pragas mesmo assim. Só que as pragas só atingiram os egípcios. O povo de Israel foi guardado, foi liberto. Nenhuma das pragas atingiram o povo de Israel. Isso sim é ser guardado, é ser liberto. As pragas atingiu quem tinha que ser atingido. E o povo de Israel não foi afetado. Isso sim é ser guardado. Deus não poderia ter tirado o povo de Israel do Egito? Não, vou tirar o povo do Egito enquanto derramo minhas pragas sobre o Egito. Deus poderia ter feito isso? Poderia. Mas Deus nos guarda no meio da tribulação. No meio do Egito. Deus nos guarda das pragas que caem no Egito. Outro exemplo é na Babilônia, quando estava o povo de Israel lá também cativo na Babilônia. E tinha ali Sadraque, Mesaque e Abidnego. Existia um decreto do rei. Todo mundo tem que se dobrar diante da estátua do rei na hora que tocarem os instrumentos. Só que Sadraque, Mesaque e Abidnego, eles eram fiéis a Deus e não se dobrava diante de estátua nenhuma, não se dobrava diante de outros deuses. Então eles permaneceram de pé. Todo mundo ajoelhou e eles ficaram de pé. Eles pegaram esses 3 aí, levaram diante do rei, vamos dar mais uma chance. Toca os instrumentos aí, senão vocês serão jogados no meio da fornalha. Vocês serão queimados no meio do fogo. Mesmo assim, eles não se acovardaram. Falaram assim, olha, Deus pode nos livrar deste fogo. E se Deus não nos livrar, nós vamos morrer no fogo, não tem problema. Isso é fé, hein? Se Deus livrar, livrou. Se Deus não livrar, a gente morre, mas vai permanecer fiel. É isso, essa é a posição de um crente fiel. E aconteceu que tocou os instrumentos de novo e eles não se dobraram diante da estátua do rei. Então eles tinham que ser jogados na fornalha. A fornalha foi aquecida 7 vezes mais quente do que o normal. O fogo estava pior, muito pior. Tanto é que as pessoas que jogaram Sadraque, Mesaque e Abidnego, os soldados, eles morreram com o calor. Deus não poderia ter livrado Sadraque, Mesaque e Abidnego para eles não caírem na fornalha? Sim, mas Deus livrou eles dentro da fornalha. Isso é guardar. Isso é livrar. Deus guardou Sadraque, Mesaque e Abidnego no meio do fogo. Eles não foram queimados, nem sequer cheiro de queimado tinha na roupa deles. Isso sim é guardar. E um amigo de Sadraque, Mesaque e Abidnego também, o Daniel. Muito conhecida a história de Daniel, né? Houve um decreto. Não podia orar a outro Deus que não fosse ao rei. E Daniel, fiel a Deus, fazia suas orações 3 vezes ao dia. Denunciaram ele e ele tinha então que ser jogado na cova dos leões. Daniel não se amedrontou. Daniel permaneceu firme. Deus poderia livrar o Daniel e deixar ele escapar e ninguém vê o Daniel. Ou levar o Daniel para o céu arrebatado. Mas Deus livrou Daniel da cova dos leões, dentro da cova, junto com os leões. Deus guardou, Deus libertou Daniel no meio dos leões. Isso é o que o nosso Deus faz.
Para Deus nos guardar e nos libertar, Ele não precisa retirar a gente da terra. A gente pode ser guardado aqui no meio da tribulação. As coisas acontecendo, as pragas acontecendo, as coisas terríveis acontecendo, a grande tribulação. Mas Deus consegue nos guardar aqui no meio da grande tribulação. Mas há quem diga que a família de Ló, lá naquela ocasião de Sodoma e Gomorra, a família de Ló não foi guardada lá na cidade, eles foram retirados da cidade. É verdade, mas eles foram arrebatados? Eles foram tirados da terra para Deus destruir Sodoma e Gomorra? Não. E foi uma ocasião muito diferente. Os anjos foram lá avisar a família de Ló, olha, saiam daqui. Eles estavam lá enrolando, os anjos pegaram na mão, olha, sai daqui. Vai para as montanhas, não, a gente quer ir para a cidade, vai lá para a cidade então. E eles foram andando e saíram da cidade, eles não foram arrebatados. E não tinha lógica nenhuma Deus guardar eles na cidade que Deus queria destruir. A cidade cheia de pecado, Deus queria destruir porque eles estavam terríveis, e Deus queria destruir eles, e Deus ia livrar a família de Ló lá na cidade que ele queria destruir? Não tem sentido. Deus vai destruir a cidade, então sai a família de Ló, que essa cidade não vai existir mais. Daí tem lógica, daí eles saíram, mas eles não foram arrebatados. Saíram porque a cidade ia deixar de existir. É verdade que dá bastante medo de imaginar que vamos passar a grande tribulação. O momento mais terrível da Terra. Com certeza dá medo. Eu gostaria de não passar. Eu gostaria que os pré-tribulacionistas estivessem certos e eu não tivesse que passar a grande tribulação. Mas a verdade é que nós vamos passar. Mas Deus nos promete segurança. Ele milagrosamente vai nos guardar, nos assegurar junto com Ele, mesmo aqui durante a grande tribulação. Eu quero ler o Salmo 91, que apesar de muitas pessoas lerem o Salmo 91 como ocasião dos dias de hoje, porém eu vejo o Salmo 91 como um salmo profético para o tempo futuro da grande tribulação. Eu vou ler a partir do verso 3, e diz assim: Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele o cobrirá com as suas penas, e sobre as suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Você não temerá o pavor da noite, nem flecha que voa de dia, nem peste que se move sorrateira nas trevas, nem a praga que devasta ao meio-dia. 1000 poderão cair ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas nada o atingirá. Você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios. Se você fizer do Altíssimo o seu refúgio, nenhum mal o atingirá, desgraça alguma chegará à tua tenda. O Salmo 91 é o salmo que demonstra de forma milagrosa como Deus vai nos guardar nesse tempo da grande tribulação. Porque não tem outro tempo na história onde você vai ver 1000 caindo ao teu lado e 10.000 à tua direita que não seja no tempo da grande tribulação. Você vai ver com os teus olhos a recompensa dos ímpios, o castigo dos ímpios. Isso vai acontecer e Deus vai nos guardar. Debaixo das suas asas estaremos seguros. Passaremos sim pela grande tribulação, mas estaremos guardados, libertos, debaixo das asas protetoras do Senhor. Ufa, agora eu fico mais tranquilo, né? A gente vai passar pela grande tribulação, mas nada vai acontecer com a gente, ninguém vai morrer, ninguém vai sofrer nada, né? Não é bem por aí. Tem um versículo aqui que eu vou ler. Eu nem ia ler nesse vídeo, eu ia deixar para um outro vídeo. Mas para ficar com o conteúdo completo e não ser imprudente na informação que eu passo para vocês, eu vou ler esse versículo. Presta atenção. Apocalipse 13, no verso 10. Que está falando da besta do Apocalipse. E no verso 10 diz assim: Se alguém há de ir para o cativeiro irá. Se alguém há de ser morto à espada haverá de ser morto. Aqui estão a perseverança
e a fidelidade dos santos. Opa, mas eu acabei de ler vários textos que prometem a segurança, que prometem salvação, libertação. Calma aí. Essa é a verdade. Deus vai nos guardar, Deus vai nos libertar. O verso fala aqui, ó, se alguém tiver que ser preso, vai ser. Se alguém tiver que ser morto, vai ser. Porque nesse momento da grande tribulação vai ter uma perseguição muito grande contra os santos, contra os fiéis de Deus. Deus vai nos guardar, Deus vai nos libertar. Mas se alguém tiver que ser preso, vai ser. Se alguém tiver que ser morto, vai ser morto. Tudo isso dentro da permissão de Deus. Tudo estará debaixo do controle de Deus, e se for permitido por Deus, assim acontecerá. Se não for permitido, em segurança estaremos. Mas será que a sua fidelidade só estará se você estiver seguro e nada vai acontecer com você? Isso não é a fidelidade, porque no verso aqui fala assim, ó, aqui estão a perseverança e a fidelidade dos santos. Então, se você é fiel a Deus, você tem que permanecer fiel, mesmo que tiver que ser preso, mesmo que tiver que ser morto. Então, você permanece fiel. Assim é a fidelidade e a perseverança dos santos. Então, vamos passar a grande tribulação, sim. Deus vai nos guardar. E se por acaso Deus tiver que, nos seus planos ali, a permissão da gente ser preso e de algum de nós ser morto, vamos confiar na mão de Deus e permanecer fiel. Mas no geral, quero falar, Deus vai nos guardar. A promessa de Deus é segurança, é milagre diante de Deus. Vamos ver as coisas acontecendo e um milagre de Deus nos guardando. Fique em paz, irmão. A grande tribulação vai ser terrível, mas Deus estará com a gente, nos guardando. Este é mais um vídeo do canal Desembaralhando o Futuro. E até o próximo vídeo.